Olá, sejam muito bem-vindas de volta. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo Comece por Mateus e nós vamos falar sobre o texto que é apresentado no capítulo 25, dos versículos 31 ao 46. Bora lá? Então, esta passagem de Mateus, ela é conhecida como o Grande Julgamento. Ela é uma das mais impactantes e desafiadoras de todo o Evangelho. Então, ela nos convida a uma profunda reflexão sobre o significado do amor, o significado da fé e da nossa responsabilidade uns com os outros. Então, mais do que uma simples história, é um critério para o julgamento final. É um lembrete vívido de que a nossa fé, ela não pode ser apenas de palavras, mas ela deve se manifestar em ações concretas de amor e de serviço, né? Então, esta passagem, ela é um espelho que revela o nosso coração e a autenticidade da nossa fé. Não sei se você conseguiu perceber em algum momento isso. Então, essa passagem, ela nos lembra que o cristianismo, ele não é uma religião de palavras vazias, mas sim de atos de amor. O texto deixa claro que no grande julgamento, nós não seremos avaliadas por nossas declarações de fé, pelas nossas práticas religiosas ou pela nossa posição social, mas sim pela forma como tratamos os menores, ou seja, os necessitados e marginalizados. Então, fome, sede, falta de abrigo, nudez, doença e prisão são exemplos de situações em que Jesus se identifica com aqueles que sofrem. E a reflexão que nos cabe aqui é: nossas ações diárias demonstram um amor genuíno e prático pelo próximo? Será que as tuas ações têm demonstrado isso? Ou será que nós estamos mais preocupadas com a nossa própria salvação individual e com o nosso conforto? Uma das lições mais profundas desse texto é que Jesus se esconde no outro, se esconde no próximo, especialmente nos mais vulneráveis. Então, a forma como tratamos a pessoa que está com fome, a pessoa que está com sede, desabrigada, doente ou presa, é a forma como tratamos o próprio Cristo. Então, essa revelação, ela transforma a nossa percepção de caridade, né? Ela não é apenas um ato de bondade para com o ser humano, mas é um ato de adoração a Deus. E meninas, eu não sei se é comigo, mas lendo todo esse sermão profético que começamos lá no capítulo 24, né? Como ele é extremamente emocionante, como ele é extremamente arrepiante, como ele nos toca. Me fez pensar em muitas coisas da minha vida, muitas atitudes minhas, né? Eu sei que cada uma aqui de nós está numa fase, num processo, e que só Deus pode dar o discernimento para cada texto apresentado aqui nesse estudo, bem como para nossa vida, para nossa transformação, né? Mas hoje, quando eu li, sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, me tocou assim profundamente, porque enquanto eu lia, me fiz aquelas mesmas perguntas que Jesus coloca no texto. Foi incrível, assim, eu olhei assim: quando foi que te vi com fome e te dei de comer? Quando foi que eu te vi com sede e te dei de beber? Quando foi que eu te vi enfermo e te visitei? Quando que eu fiz isso? E sinceramente, a resposta me confrontou muito, porque eu comecei a me perguntar: então, que amor eu tenho tido com o próximo? Que tipo de amor eu tenho tido? Será que eu tenho dado de beber? Será que eu tenho dado de comer? Será que eu tenho visitado? Como eu tenho tratado os irmãos? Como eu tenho tratado os próximos, os vulneráveis? Percebi que muitas vezes eu amo quando é fácil, eu ajudo quando me sobra tempo e eu sirvo quando me convém. Mas Jesus aqui está nos chamando para um amor que vai além disso. Um amor que reflete o próprio coração de Deus. E o que ele quer nos mostrar é que a fé verdadeira, ela se revela em atitudes. No reino, o critério não é quanto eu sei, mas quanto eu amo. Não é o quanto eu falo de Deus, mas o quanto ele transborda nas minhas ações. O quanto que ele tem transbordado nas minhas ações e nas suas, né? As ovelhas à direita são aquelas que viveram o evangelho no cotidiano, que enxergaram Jesus nos pequenos, nos esquecidos, nos famintos, nos cansados. Elas serviram sem esperar nada em troca e nem perceberam que estavam servindo o próprio Cristo, né? Já os bodes à esquerda são os que tiveram fé,
mas apenas uma fé de aparência. Eles sabiam muito, mas eles não amavam. Eles falavam de Deus, mas não o refletiam. E isso é um alerta para mim, para você, para todas nós. É um alerta. Porque o cristianismo verdadeiro não é apenas crer em Jesus, mas é o quê? Ser transformada por Ele, de tal modo que o amor se torne visível na minha atitude, na tua, nas nossas atitudes, no nosso olhar, no nosso cuidado com os outros. Então hoje, se essa palavra também te tocou, ore pedindo a Deus para te ensinar a amar como Ele ama, para te dar sensibilidade ao sofrimento do próximo, para te dar disposição para servir, para usar os teus dons e talentos, né? E humildade para reconhecer quando você tem deixado de fazer o bem. Ore por mim, ore por você, ore por todas nós. Tá? E que no dia que estivermos diante dele, que nós possamos ouvir. Eu desejo muito ouvir. Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Amém? Vamos orar juntas, vamos clamar, né? Para termos um amor igual de Cristo. Amém? Um beijo. Espero que possa trazer muita reflexão isso no dia de hoje, mas não apenas uma reflexão, e que o Espírito Santo e Deus ajude nessa transformação, nessa real transformação, porque só assim as nossas atitudes irão mudar, né? Amém? É isso que eu desejo para mim e para você hoje. Então, com a graça de Deus, nos vemos na próxima aula. Um beijo!